O jornalista e filósofo francês Émile Auguste Chartier certa vez disse: "Quem não dispõe de reservas em si próprio é assaltado pelo aborrecimento que o espreita e em breve o dominará." Talvez essa frase possa encontrar sentido no ato escabroso de Joseph Dean Roberts, um homem que carregava dentro de si demônios adormecidos espreitando o momento exato de dominação do hospedeiro. Várias mulheres de bom coração abrigaram o homem e sua bomba mental, mas só uma delas teve a infelicidade de, para ele, ser o estupim de detonação. Eu sou o Marcos e antes de iniciar o caso de hoje, peço que você deixe seu like e compartilhe o nosso conteúdo com quem possa se interessar. Segue também no Instagram, agora o Insólito está no TikTok e no Facebook também, fechou? Recados dados, vamos aos fatos. Brittany Genevieve Tavares, de 45 anos, morava sozinha em uma casa de praia em Santa Augustine, Flórida, nos Estados Unidos. Ela foi vista pela última vez na noite de 6 de julho de 2010 em uma festa na vizinhança. Por volta das 21 horas, ela parou em um posto de gasolina para abastecer seu carro e ninguém sabia para onde ela tinha ido após isso. Seus amigos e sua família não tinham notícias dela há 2 dias, então, no dia 8 de julho, foram até sua casa para verificar o que estava acontecendo. Tudo parecia normal do lado de fora. Seu carro, porém, não estava lá. E por esse motivo, inicialmente, eles imaginaram que ela poderia ter ido viajar para algum lugar por alguns dias, mas sua família estava preocupada, pois sabiam que não era normal ela sair assim sem avisar ninguém. A polícia não iniciou a investigação de imediato, pois nada parecia fora do lugar, não havia evidências de crime. Alguns amigos de Brittany, no entanto, contrataram um chaveiro e conseguiram entrar na casa dela. Dentro da residência, algo chamou a atenção deles. Havia um cheiro forte de alvejante e a casa estava, além de extremamente limpa, estranhamente limpa. Os 2 cachorrinhos de Brittany também estavam desaparecidos, porém os gatos ainda estavam na casa. Outra coisa em comum era o ar-condicionado que estava ligado, o que provavelmente não seria o caso se ela tivesse viajado, por exemplo. Após essa verificação, os amigos entraram em contato com a polícia e contaram que Brittany estava preocupada e com medo, pois ela tinha se envolvido em uma disputa judicial com sua vizinha Anne. Brittany estava movendo uma ação civil para pedir uma ordem de restrição permanente contra a Anne, e a audiência desse processo aí estava marcada para o dia 8 de julho. Anne compareceu, mas, como é dedutível, Brittany não. Claro que os familiares e amigos de Brittany estranharam demais essa ausência dela, porque ela jamais perderia essa audiência, voluntariamente, pois era um momento esperado por ela, que estava preparando e coletando várias evidências para validar seus motivos no tribunal. Brittany e Anne eram amigas, mas quando o namorado de Anne se mudou da Irlanda com o intuito de viver com a namorada nos Estados Unidos, Anne precisou encontrar um lugar para uma colega de quarto que morava com ela. Para que assim, claro, o namorado pudesse, morar com ela. Ela queria abrir um espaço ali no quarto para o cara. E foi justamente aí que o BO entre as amigas, o problema entre elas, teve início. Anne queria que sua colega de quarto fosse morar com Brittany. A princípio, Brittany aparentemente concordou, com esse lance aí da colega de Anne morar com ela. No entanto, mais tarde, ela mudou de ideia e isso deu start a uma série de brigas com Anne. Anne alegou que durante uma das discussões foi agredida fisicamente por Brittany, que então foi presa sob a acusação de agressão. Após esse episódio, Brittany sempre carregava uma câmera de vídeo com ela, para que pudesse documentar qualquer interação que tivesse com Anne, para depois provar no tribunal que Anne não era tão vítima assim. Em uma dessas discussões, Brittany afirmou que Anne jogou sua câmera de vídeo na piscina do Serenata Beach Club, um local que elas frequentavam. E, como dá para supor, foi nesse imbróglio aí que elas se mantiveram por um tempo. Mas você deve estar ligando os pontos aí pensando,
Claro que foi Anne, né, que deu um fim em Brittany. Aguenta aí. Então, a polícia chegou a conversar com Anne depois do desaparecimento de Brittany, sabendo dessa confusão aí, mas ela tinha um álibi. E aqui, falando em polícia novamente, em investigação, cabe uma informação importante também. Lembra que os cachorros de Brittany não estavam na casa quando os amigos dela entraram lá com a ajuda do chaveiro e tal? Então, poucos dias depois de Brittany ser vista pela última vez, esses cachorrinhos aí foram avistados vagando sozinhos pelas ruas de Hopkins, na Carolina do Sul, cerca de mais ou menos 500 quilômetros de distância da casa deles. E guardem essa informação. Pessoas próximas de Brittany comentaram com a polícia que a mulher tinha o hábito de abrigar moradores de rua em sua casa. Ao longo dos anos, pelo menos 8 moradores de rua moraram no quarto de hóspedes de Brittany. Ela os recebia em casa para que pudesse ajudá-los e, em troca, eles a ajudavam fazendo alguns consertos e trabalhos na casa. O último morador foi Joseph Dean Roberts, de 26 anos. Ele também havia sido visto pela última vez no dia 6 de julho, na festa do bairro, a mesma lá de Brittany. Então, Brittany conheceu o Joseph na livraria Barnes & Noble, poucas semanas antes do seu desaparecimento. Ela só falou com ele algumas vezes e em uma dessas situações aí, o homem contou que havia ficado sem teto após perder o emprego no posto de gasolina Kangaroo, em St. Augustine Beach. Então, a mulher disse que ele poderia ficar em sua casa por algum tempo. Os amigos de Brittany chegaram a conhecer Joseph e não ficaram preocupados, pois o cara aparentava ser gente boa, um jovem normal. Joseph disse aos amigos de Brittany que seus pais tinham morrido e as pessoas com quem ele morava o expulsaram de casa. Quando Joseph se mudou para a casa de Brittany, ela comprou um computador para que eles pudessem começar um empreendimento juntos. Até onde se sabe, eles pretendiam abrir um negócio de design de sites, tipo web design, saca? Então, isso segundo os relatos, era algo típico de Brittany, que adorava experimentar coisas novas e se envolver em novos projetos. E tudo isso aí aliado à vontade dela de sempre ajudar, né? Como já ficou claro. Mas voltando aqui para a investigação policial, os oficiais tentaram falar com Joseph depois de ficarem sabendo dessa história. Mas ele não estava mais na casa de Brittany. Pouco tempo depois disso, a polícia descobriu que ele havia sido parado por um policial no dia 11 de julho por excesso de velocidade em Evanston, Wyoming, local a mais de 3.000 quilômetros da casa de Brittany. Ele estava dirigindo o carro dela e estava sozinho e não foi questionado em relação ao paradeiro de Brittany naquele momento, pois o policial que o parou não fazia ideia que ele era procurado por uma possível conexão com o desaparecimento dela. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele foi visto em um supermercado Walmart, em Ontário. Lá, ele comprou uma camiseta preta, um shorts bege e uma barraca. A polícia descobriu depois disso que várias compras estavam sendo feitas com o cartão de crédito de Brittany e passou então a rastrear essas transações aí. O cartão dela tinha sido usado em vários estados, como Carolina do Norte, Idaho e Oregon, por exemplo. A polícia soltou um alerta pedindo ajuda para localizar Joseph. Emitiu também um mandado de prisão contra ele por roubo de carro. E a essa altura, o cara já era um suspeito potencial. O departamento de polícia informou a população de que Joseph era considerado uma pessoa de interesse no caso do desaparecimento de Brittany e que poderia estar armado e ser perigoso. 3 meses depois, no dia 12 de outubro, Joseph finalmente foi preso após furtar uma loja em Seattle. A polícia da Flórida foi até lá para interrogá-lo. A esperança era de que Brittany ainda estivesse viva em algum lugar e pudesse ser encontrada. Joseph contou tudo o que aconteceu à polícia. Ele explicou que estava ajudando Brittany a se preparar para a audiência contra a amiga Anne. Isso aquele lance todo lá que eu contei no início. Então, Brittany tinha uma filmagem de Anne que ela achava que ajudaria em seu caso. Então, ela pediu para que Joseph passasse essa gravação aí para um DVD, para que ela pudesse levar lá na audiência no tribunal. Segundo Joseph,
Eles discutiram na noite de 6 de julho e quando acordou na manhã seguinte, a Brittany ainda estava bem brava, com raiva, pois ele não tinha feito a gravação no DVD. Ela então teria gritado com ele dizendo para sair da cama e fazer o que ela tinha pedido. Joseph disse à polícia que, nesse momento, ele ficou enfurecido, pegou então um martelo na cozinha e bateu na cabeça de Brittany algumas vezes, e que naquele momento ela não estava morta. Então, ele pegou uma faca e cortou sua garganta. O homem disse que havia muito sangue espalhado pela cozinha, então começou a limpá-lo com alvejante e várias toalhas. Depois, colocou as toalhas em 6 sacos de lixo. Então, lembram, né, que os amigos dela entraram na casa lá logo depois do sumiço e sentiram aquele cheiro forte de alvejante? Tá aí, né? Já era um spoiler daquele pedaço lá, venhamos e convenhamos, né? Joseph disse ainda que, inicialmente, planejava colocar o corpo de Brittany no sótão, mas ela era muito pesada para que ele pudesse carregá-la a escada acima. Então, ele envolveu o corpo dela em lençóis e sacos de lixo e o colocou dentro do carro. Quando questionado sobre ter levado os cachorros consigo, ele disse que sabia que as pessoas não acreditariam que Brittany deixaria os animais ali sozinhos em casa. Então, ele precisava ganhar tempo e armou tudo isso daí. Então, ele dirigiu o carro dela com o corpo dentro e o deixou em um bosque próximo a uma estrada estadual, não muito longe da Interestadual 95. Joseph seguiu seu relato macabro, dizendo que tentou enterrar o corpo de Brittany, mas estava difícil de cavar. Então, ele o deixou ao ar livre mesmo. Logo após, ele começou a dirigir pelo país e abandonou o carro de Brittany no estacionamento de uma biblioteca em Seattle. Desenhando um mapa, Joseph deu à polícia a localização exata de onde deixou o corpo de Brittany. Ele estava tão decomposto quando foi encontrado que teve de ser identificado por meio dos registros odontológicos e a causa da morte foi atestada como trauma contuso. Joseph Dean Roberts, 26 anos, foi acusado de homicídio em primeiro grau e se declarou inocente. Antes do julgamento acontecer, houve muitas discussões e argumentos legais em relação ao estado mental de Joseph, e os promotores concordaram em aceitar uma confissão com uma acusação menor. Ele, então, se confessou culpado de assassinato em segundo grau e foi condenado a cumprir 30 anos em uma penitenciária da Flórida. E sabe aquela história comovente que Joseph contou a Brittany para conquistar sua confiança? Aquele lance de ter sido expulso de casa, os pais morrerem, etc, etc. Então, a polícia descobriu que tudo aquilo era mentira, pois ele tinha passado vários meses morando na floresta perto da livraria onde se conheceram. A polícia acredita que Joseph caminhava pelas praias da Flórida em busca de mulheres que oferecessem um lugar para ele ficar. Funcionou em várias ocasiões, por incrível que pareça. Brittany não foi a primeira mulher a lhe oferecer um abrigo. Outras já tinham feito o mesmo, e todas elas disseram que ele não aparentava ser do mal, até chegaram a sentir pena dele. Porém, após um curto período de tempo, elas percebiam a mudança de comportamento. Mas nem toda a história de Joseph era mentirosa. Ele de fato trabalhou no posto de gasolina. Uma mulher, inclusive, que trabalhava com ele nesse posto, disse que ofereceu um quarto na casa dela para o colega de trabalho alugar temporariamente. E ele aceitou e ficou lá de agosto de 2008 a janeiro de 2009. Joseph teria dito a essa mulher que não podia pagar por um motel e estava morando em seu carro. Ela, com pena, não viu problema em oferecer um quarto ao amigo, pois ele parecia ser uma pessoa honesta e era um colega agradável no trabalho, apesar de ter feito revelações alarmantes sobre problemas de saúde mental e depressão e também acessos de raiva no passado. Embora as primeiras semanas tivessem sido tranquilas, logo as coisas começaram a complicar, afirmou a mulher. Joseph começou a ficar desleixado, parou de tomar banho e não saía mais de seu quarto. Certo dia, ao vê-lo usando drogas dentro de sua casa, ela pediu que ele fosse embora. E, para sua sorte, ele assim o fez. Se mudou no mesmo dia. Um mês depois disso, ele foi despedido do emprego e outra colega de trabalho, funcionária do posto de gasolina, Cheryl Davenport, disse a Joseph que ele poderia ficar na casa dela e, em troca,
ela pediu que ele cuidasse de seus 3 filhos pequenos, mas logo o mesmo padrão emergiu. Então, ela pediu que ele deixasse sua casa. Após isso, ele ficou um tempo na floresta até encontrar Brittany e ir morar em sua casa. Brittany, no entanto, infelizmente não teve a chance de pedir para ele sair de sua casa. Ela não fazia ideia do seu histórico quando o convidou para morar com ela. Joseph era uma bomba prestes a explodir e despertar o mal que habitava nele. Brittany acabou sendo o estopim de seus demônios. Esse foi o caso de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Me segue também lá no Instagram fechado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.